Vision Sunday, gente, qual é a ideia do Vision Sunday? Para quem é novo, conhecer pelo menos uma porção da nossa visão como igreja. O que a gente visualiza? Que igreja nós queremos ser? O que a gente quer ser? Qual é a nossa cultura? Como é que a gente faz igreja? Quais são as doutrinas que a gente crê? No que a gente acredita? No que a gente não acredita? E é importante que você que é novo na nova, está chegando há pouco tempo, conheça isso. É importante. Quem é mais antigo, já está aqui há mais tempo, é uma oportunidade de reavivar a visão, de revisitar a visão. Mas é muito importante que você conheça. Se você, tem muita gente assistindo pela internet, você de repente acompanha a gente pela internet, mas é membro de alguma outra igreja. É muito importante que você conheça a visão da sua igreja. Porque sem conhecer a visão da igreja, de repente você está se envolvendo numa seita e não sabe. Sabe que lá em Atlanta, o pastor Reinaldo e a pastora Fernanda, eles têm um grupo de pessoas que são os líderes dos diversos departamentos da igreja. Geração nova, únicas, homens e tal. Eles têm várias pessoas, vários casais que são responsáveis por esses setores. A igreja lá nem é tão grande assim, mas se comportam como uma igreja grande e tem casais responsáveis. E eles convidaram 3 novos casais, para integrar esse grupo. E fizeram uma reunião de recepção para esses 3 novos casais. E como a casa que eles fizeram é uma casa que tinha 2 salas bastante amplas, eles pegaram uma sala que, na verdade, funciona como um estúdio fotográfico, botaram uma lâmpada vermelha, e botaram todos os casais que já estavam envolvidos em liderança lá dentro, todos eles vestidos de preto, com uma fronha de travesseiro na cabeça. E quando os casais novos foram sendo, os 3 casais novos foram sendo entretidos, não perceberam que o pessoal foi saindo, e quando eles finalmente foram convidados a entrar na sala, aquela luz vermelha acesa, uma música sinistra tocando, eles numa roda de mãos dadas fazendo assim, e aí quando o pessoal olhou, tomou um susto, disse, meu Deus, eu não imaginava que a nova tinha esses negócios. Aí o pessoal caiu na gargalhada, e eles viram, eu falei até, pô, brincadeira de mau gosto, gente, isso não se faz. O pessoal caiu na gargalhada, mas você está entendendo que em alguns lugares, você pode, numa seita, por que as pessoas entram e acabam se afiliando a uma seita? Porque elas não percebem, não sabem. Elas só vão conhecer o que é a visão daquela seita, que é uma seita, muito tempo depois. E aí elas já estão envolvidas. Já foram pegas como um peixe por uma isca, num anzol. Então a gente precisa conhecer qual é a visão da igreja aonde a gente frequenta. E se você chega numa igreja, pergunta para alguém da igreja, para um pastor da igreja, um dos pastores da igreja, ou para o pastor da igreja, pastor, qual é a visão dessa igreja? E ele gagueja, muda de igreja, porque você está no lugar errado. Porque quem não sabe, quem não tem visão, não sabe para onde vai. Quem não tem visão não sabe para onde vai. E não dá para um cego ser guia de cegos. A gente precisa de ter uma visão clara, definida. Quem nós somos, para onde a gente quer ir, como é que a gente faz igreja, de que maneira a gente tem, qual é a nossa cultura. São 2 perguntas fundamentais para a gente fazer para nós mesmos. Quem e o que nós queremos ser? É a primeira pergunta. E a segunda, qual é a nossa cultura? Qual é a nossa cultura como igreja? Cultura, gente, é uma coisa tremenda. Para mudar a cultura não é fácil. Estava conversando hoje de manhã com uma pessoa que me deu um testemunho aqui. O rapaz dizendo o seguinte, pastor, eu fui criado, educado na igreja X, não vale a pena eu citar nome aqui, a ética não me permite isso, mas ele disse, eu fui criado nessa denominação, minha família toda lá, uma denominação extremamente legalista, e fui criado nos conceitos do legalismo. Quando eu cheguei aqui, e ele não veio para cá porque ele procurou a igreja, ele veio rebocado pela namorada. E aí, quando ele chegou aqui, ele começou a ouvir, e ele começou a dizer, não, isso aí, esse pastor aí é um falso mestre, isso aí é mentira, não, isso aí está no engano. Essa história de confissão de fé, não, isso é bruxaria, não é nada disso. Mas ele foi ouvindo,
E ele me ouviu dizer aqui uma coisa que vira e mexe eu repito para você. Você não tem que acreditar ou engolir tudo aquilo que eu digo só porque fui eu que disse. Você tem a responsabilidade, como crente, como cristão, você tem a responsabilidade de conferir se aquilo que eu digo é compatível com a palavra, está na palavra, tem fundamento na palavra. Eu normalmente ponho aqui uma penca de versículos. Tecnicamente, é até errado, de acordo com os ensinos da hermenêutica e tal, está errado, aquela montoeira de versículo que eu boto um atrás do outro, mas eu quero que você entenda que aquilo que a gente fala aqui tem fundamento, corroboração bíblica, porque se não tem corroboração bíblica é apenas a minha opinião, e a minha opinião e a sua opinião diante da opinião de Deus não vale nada. A opinião de Deus é o que vale. Você sabe que eu tenho uma Bíblia, não é essa aqui, mas eu tenho uma outra Bíblia que tem um sinal aqui. Eu botei um adesivo com um triângulo vermelho, com um fundo branco, um triângulo de cabeça para baixo. Tem gente que pensa que aquilo é símbolo do satanismo. É só um sinal de trânsito. Cá é o meu marcador de Bíblia. Obrigado, Igor. Estava aqui o versículo que eu ia pregar, gente, e agora desmarcou. Ai, agora, como é que... Brincadeira, estava não. Mas tem gente que olha para aquilo e não entende, é só um sinal de trânsito, que significa o seguinte: quando há um desacordo, quando há um confronto, quando há um conflito entre aquilo que você pensa, o que você acha, o que você aprendeu com a vida, com o pai, com a mãe, com o professor, com isso ou com aquilo, e aquilo que a palavra de Deus diz, alguém vai ter que mudar, ou você ou a palavra. Adivinha quem? Com certeza. Eu sei que tem gente que anda dizendo por aí que a Bíblia é um livro ultrapassado. Pastor dizendo isso por aí, que a Bíblia é um livro antigo, que nós temos que renovar a Bíblia, tem que reescrever a Bíblia, porque a Bíblia é um livro de mais de 5.000 anos e coisas que foram... É preciso que você entenda o seguinte: a Bíblia nunca foi, nunca será um livro ultrapassado. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus tem a ver com a eternidade, não tem a ver com o tempo. Então nós que estamos no tempo, temos que aproveitar o tempo que estamos no tempo, para gastar tempo na palavra. Deu para entender? Eu gosto dessas conversas enroladas, que é para você pensar. Então olha só, a nossa igreja, quando a gente começou como nova igreja, aliás eu tenho que correr aqui porque eu tenho 10 pontos para passar para você, e eu recebi um desafio de terminar a pregação às 8h30, para ter tempo de você ir tomar sopa. Então não posso dar sopa. A nossa igreja começou com uma grande visão. E eu recomendo isso para todo pastor que está começando. Eu digo: pastor, não começa a tua igreja pensando pequeno. Porque se no dia que você crescer, você ainda tiver aquela visão pequena, você vai ficar enrolado. Vai ficar sem saber para onde ir. Você já tem que começar funcionando como se a igreja fosse enorme. Não interessa se só tem 30 pessoas. Trabalhe como se ela tivesse 3.000. A nossa igreja começou com uma grande visão. Pequeno grupo, mas tínhamos uma grande visão. E a gente precisa entender que nós chegamos aonde chegamos, até aqui, e aquilo, Deus só começou com a gente. Deus tem o trabalho de Deus é para gerações, e até a segunda vinda de Jesus, a nova ainda tem muita coisa para fazer aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Amém, gente? Aliás, eu não dei bem-vindo você que é católico, bem-vindo você que é espírita, bem-vindo você que é de alguma religião de matriz africana, e até você que é evangélico é bem-vindo, porque nós somos uma igreja que abraça aqueles que são os buscadores da verdade. Nós não estamos interessados em pessoas que estão interessadas em tradições, em religiosidade. Nós estamos interessados em alcançar os buscadores da verdade. Porque quem busca a verdade vai acabar por encontrar Jesus. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ainda que essa pessoa esteja em qualquer outra coisa, em qualquer outra religião, ela vai acabar deixando a religião, até mesmo a religião evangélica, para se tornar genuinamente um cristão. Amém? Isso faz parte da nossa visão. Nós queremos ser cristãos de verdade, não meramente evangélicos. Nós queremos ser cristãos de verdade. Então, quando eu faço essas perguntas, quem nós queremos ser? O que nós queremos ser? Qual é a nossa cultura?
eu preciso entender que não simplesmente eu construo uma cultura. Você não está aqui para me ajudar a construir uma cultura, você está aqui para ser a cultura. Nós temos que ser a cultura, vivenciar a cultura. Eu preciso ser a cultura. Entenda isso, aquilo em que você e eu, nós nos transformamos, é o que genuinamente acaba por determinar o nosso futuro. Tudo começa com uma maneira de pensar. Não é à toa que o apelo mais veemente que existe em toda a Bíblia é Romanos 12, 1 e 2. Eu peço a vocês encarecidamente, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. Isso tudo fala de servitude, e que vocês renovem a sua mente, para que vocês então possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando Paulo faz esse apelo, ele está falando sobre começar a coisa toda a nível de pensamentos. Aquilo que você pensa gera as suas crenças. Crenças corretas geram uma vida correta. Crenças erradas vão gerar uma vida torta e errada. Pensamentos geram crenças. Crenças geram valores. Valores geram comportamentos, comportamentos geram hábitos, hábitos geram uma cultura, cultura gera caráter, e o seu caráter gera o seu destino. Mas tudo começou com um modo de pensar. Eu não sei quantos de vocês aqui poderiam dar esse testemunho, mas eu posso dizer, antes de Jesus na minha vida eu tinha um modo de pensar, mas a minha vida mudou, porque o meu modo de pensar mudou. Quem aqui poderia dizer, pastor, estou nessa contigo? Amém. Sabe, nós temos o nosso modelo de fazer igreja, cultos dominicais, encontros de meio de semana, grupos de conexão, geração nova, jovens, Oi, Vibe, Lamp, Únicas, Ministério de Homens, Nova College, um monte de coisa, mas tudo isso é feito visando objetivos muito claros. E quais são esses objetivos? Nós queremos cooperar com Deus para formar pessoas que cresçam, que amadureçam. Nós queremos crentes que cresçam e amadureçam. Quem está interessado nisso aqui, diga amém. Cara, esse tem que ser o nosso objetivo, crentes que cresçam, que amadureçam, que encontrem o seu propósito. Você não está no mundo a passeio, você está no mundo com um propósito. Gente que seja livre do peso e da opressão do mundo, do peso e da opressão do pecado. Pessoas livres para serem autênticas, livres das máscaras da religiosidade. Pessoas mais e mais semelhantes a Jesus em pensamentos, em palavras e em ações. Amém, gente? Amém. Por isso a gente entende que o que acontece fora do púlpito é tão ou mais importante do que aquilo que acontece no púlpito. No púlpito a gente passa para você a visão, mas fora do púlpito é onde ocorre a prática da visão. Aquilo que ocorre na Alameda depois do culto é mais importante, não sei se eu botaria como mais, mas é tão importante ou mais importante do que aquilo que está acontecendo aqui dentro. Porque ali é onde a gente pratica comunhão, perdão, é onde a gente ali começa a estabelecer contatos com pessoas que a gente vai começar a conhecer. Não, essa pessoa precisa de amadurecer mais como cristão, na palavra. Não, essa pessoa aqui eu posso colar com ela, porque ela é uma pessoa que vale a pena eu conhecer um pouco mais, porque eu estou vendo que é um crente maduro. Então eu quero criar uma amizade com essa pessoa, porque eu tenho muito a aprender com ela, tenho muito a compartilhar com ela. É um momento muito importante, um momento importantíssimo. Então a gente, é ali, na prática do dia a dia, que a gente coloca e avalia a prática da visão. Ou seja, é onde se cultiva a cultura da igreja. É nos GCs que a gente cultiva a cultura da igreja. Amém, gente? Aqui é a visão passada. Mas no que acontece depois é onde a gente está cultivando a cultura da igreja. Então vamos falar um pouquinho de valores. Eu vou falar para você de 10 valores que a gente cultiva aqui na Nova, que a gente espera que você cultive no seu dia a dia. Primeiro deles, a gente valoriza demais unidade e unanimidade. Você pode repetir essas duas palavras comigo? Unidade e unanimidade.
nós valorizamos demais. Eu coloquei os dois juntos, poderia ser ponto 1 e 2, mas eu coloquei os dois juntos num só, porque um acaba implicando e influenciando o outro. A unidade influencia a unanimidade e a unanimidade influencia a unidade. E nós precisamos cultivar unidade e unanimidade. O que é unidade? Unidade fala de união, que é o oposto da divisão. Uma igreja dividida não prospera. Eu posso dizer para você que no Brasil existem algumas denominações que ainda existem, que no passado foram ultra relevantes e hoje não têm relevância alguma. Por quê? Porque foram vítimas de divisão. Eu poderia dizer para você hoje, uma denominação conhecida, grande, uma igreja grande, que está sendo dividida por causa de disputa de poder. Aonde existe esse tipo de coisa, Deus já tirou o time dele, há muito tempo, porque Deus não é Deus de confusão. Mas o nosso Deus aprecia onde Ele encontra unidade. Divisão fala de dupla visão. Não dá para você chegar a um lugar com uma dupla visão. Você já imaginou você botar no seu carro 12 GPS, um te manda aí pelo norte, outro te manda aí pelo sul, e o mesmo endereço que você colocou? Como é que você faz? Um está dizendo vai para cá, o outro está dizendo vai não, vai por ali. Porque GPS fala, né, gente? Ele fala o que ele quer. Não é o que deve, ele fala o que ele quer e te manda para uma furada muitas vezes. Ô raiva que eu tenho daquela mulher que se esconde ali dentro daquela maquininha. Salmo 133, no versículo 1 diz assim: como é bom e agradável viverem unidos em união, viverem unidos os irmãos. Quer dizer, é bom e agradável para quem? Em primeiro lugar para Deus, em segundo lugar para nós mesmos. Deus valoriza a unidade, mas unidade não pode ser presumida, unidade precisa ser perseguida. Ouça isso, unidade não é uma coisa que cai do céu na nossa cabeça como se fosse fruta madura caindo do pé, é o que nós temos que perseguir, nós temos que cultivar. Você está entendendo isso? É algo que a gente tem que cultivar, sabe? Unanimidade, por outro lado, fala de unidade de ânimo. Unanimidade, unidade de ânimo. Esse sufixo, unanimidade, fala de ânimo. Ânimo fala de vida. Unanimidade é unidade de ânimo, uma só alma, uma mesma intenção, uma mesma vontade, todos caminhando na mesma direção. Atos capítulo 4, no versículo 23, diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Pedro e João tinham sido presos por causa da pregação da palavra. Foram ameaçados, dizendo: vocês não podem mais pregar, falar sobre Jesus. Dessa vez vocês foram presos, da próxima vocês vão ser mortos. A resposta de Pedro foi a seguinte: nós somos submissos às autoridades, respeitamos as autoridades, porém importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, se vocês tiverem que nos prender, nos matar por causa do evangelho, vão prender e vão matar, mas nós não vamos nos calar. Aí eles foram até a igreja, até os irmãos, e diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Versículo 24 diz: ouvindo isto, unânimes, em unanimidade, levantaram a voz a Deus, oraram. Agora olha só no versículo 31. Tendo eles orado, de que modo eles oraram? Oraram em unanimidade. Depois de orar em unanimidade, diz aqui no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Claro que o lugar tremeu, Deus viu unanimidade. Deus encontrou unanimidade, claro que o lugar ia tremer. O Espírito Santo se derramou naquele lugar porque encontrou unidade e unanimidade. Amém, gente? Deus não é Deus de confusão. Nós precisamos cultivar unanimidade e unidade. A falta de unanimidade acaba por minar a unidade. Se o oposto da unidade é a divisão, o oposto da unanimidade é a discórdia. E Deus não está no meio da discórdia. Aliás, discórdia é uma das coisas que Deus abomina.
Dá uma olhada comigo aqui em Provérbios 6. Provérbios 6, versículos 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Tem uma outra versão que diz que ele abomina. Primeira coisa, olhos cheios de orgulho. Segunda coisa, língua mentirosa. Que só os mentirosos digam amém. Estamos bem aqui no culto da noite, porque de manhã tinha um monte de mentiroso aqui. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa, coração que faz planos perversos. Quinta coisa, pés que se apressam a fazer o mal. Sexta coisa, testemunha falsa que profere mentira. E sétima coisa, agora o que ele abomina: o que semeia discórdia entre os irmãos. Uau! Caramba! Isso aqui Deus abomina. Então a gente valoriza unidade e unanimidade. Segunda coisa que a gente valoriza, é um valor que a gente cultiva: amor, ágape. Amar o quê? Amar a Deus, amar as pessoas, amar a vida. Amar a Deus, as pessoas e a vida. Quem ama a Deus, fatalmente, na prática, ama as pessoas e ama a vida. A igreja precisa ser um lugar leve. A igreja precisa ser um lugar alegre. A igreja precisa ser um lugar até mesmo divertido. Sabe, é onde as pessoas se sintam valorizadas, amadas, respeitadas. Sabe, onde a gente segue uma regra básica, uma regra básica: faça aos outros aquilo que você quer que façam a você. Siga essa regra e tudo te irá bem. Então não cobre amor dos outros. Ame você. Seja você alguém que ama. Sabe, não entre naquela síndrome do crente carente, pelo amor de Deus. Síndrome do crente carente. É aquela pessoa: pastor, nesta igreja ninguém me ama. Ninguém te ama. Ninguém te ama. O problema não são as pessoas, é você, que você deve ser ruim demais. Para ninguém te amar. Meu Deus. Sabe, fica nessa coisa: ninguém me ama. Para com isso. Sabe, a pessoa vê: não, mas eu passei ali, pastor, na recepção, eu fiquei decepcionado na recepção. A recepção para mim foi uma decepção, porque passei, tinha um irmão com a placa bem-vindo, nem olhou na minha cara. Até o pastor Ronaldo, que abraça todo mundo, não me abraçou. Aí eu entrei ali no hall, e no hall tinha ali 3 voluntários. Os voluntários nem olharam para a minha cara, ficaram arrumando ceia do Senhor, não ligaram para mim. Aí entrei, tinha 2 casais ali na porta, cumprimentaram todo mundo menos eu. Então, pastor, acho que eu vou mudar de igreja. Vá com Deus e as pulgas. Porque aqui a gente quer solucionar o problema do crente carente. Como é que a gente resolve o problema do crente carente? A gente tranca ele num quarto escuro com 3 diáconos para dar uma surra. A gente tem que crescer, amadurecer. Se eu não encontro pessoas que me amam, o que eu faço? Eu sou veículo do amor de Deus, então eu vou amar. Aquilo que você semeia, você colhe. Você vai amar as pessoas, você vai ser a pessoa amada. Amém? Terceira coisa, a gente valoriza a palavra de Deus. A gente valoriza, é um valor inegociável. A palavra de Deus. Na Nova nós valorizamos o ensino correto, a interpretação correta da palavra de Deus. Tem muito erro por aí por falta de saber princípios básicos de interpretação bíblica. Quando o pastor desconhece princípios básicos de interpretação bíblica, ele isola versículos e começa a pregar bobagem. A gente precisa valorizar a palavra para que ela cumpra o propósito para o qual ela foi criada, que é abençoar, curar, libertar, restaurar, salvar. Por isso, nos nossos cultos, a palavra não somente é pregada, mas frequentemente é ensinada. Porque você precisa conhecer. Não é por outra razão que eu fiz aqui no culto de quinta-feira, no encontro de quinta-feira, que não é mais culto, no encontro de quinta-feira, eu fiz aqui o Papo com Fragale, para responder as dúvidas, para as pessoas entenderem o que a palavra diz a respeito disso, daquilo ou daquilo outro, de qualquer assunto. Política, sexo, Bíblia, não importa o que, vamos responder com base em quê? Na opinião do Fragale? Não, naquilo que a Bíblia tem para nos dizer.
Então é importante que a gente entenda que a palavra não pode ser trocada por tradições. A palavra não pode ser trocada por experiências. A gente precisa valorizar a palavra. Para nós, a palavra de Deus, com foco na nova aliança, e esse é o nosso foco, é fonte não somente de inspiração, mas de direção e de conduta de vida. É através da nova aliança, é a partir da nova aliança, da palavra de Deus, que nós formamos a nossa visão de mundo, que é chamado muitas vezes de visão de vida, filosofia de vida, cosmovisão, chame como você quiser, mas tudo começa na palavra. Quarta coisa, nós valorizamos e respeitamos uns aos outros. Na nova nós valorizamos e respeitamos uns aos outros, ou seja, na nova igreja, nós não aceitamos racismo, nós não aceitamos homofobia, nós não aceitamos... Gente, você tem que entender uma coisa, a porta da igreja, ela tem que estar aberta para todas as pessoas entrarem e se sentirem bem-vindas e amadas. Transformação e mudança de vida não é comigo, não é com você, é com o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não mudar a pessoa, não sou eu que vou mudar. Aliás, Deus me livre de ser eu que mudei a pessoa. Deus me livre de alguém dizer, pastor, foi o Senhor que me transformou. Está amarrado em nome de Jesus. Tem que ser com Ele, é com Ele. Então você recebe a pessoa. Gente, você tem que entender, eu já falei sobre isso aqui outras vezes. Claro que transformação é algo muito individual. Algumas pessoas são transformadas mais rapidamente, outras mais lentamente, estão no processo de santificação, de mudança, de transformação. Então você vai encontrar gente na igreja que em uma semana de igreja parece que já vive há 20 anos na igreja. Em compensação você vai encontrar outros que estão há 20 anos na igreja e parece que ainda continuam a mesma porcaria que eram sempre. E você não entende. Por quê? Porque é um processo muito pessoal. Deus sabe como lida com cada um. E o que é que a gente faz com essas pessoas? O que é que a gente faz com os imaturos, pastor, que estão na igreja há 20 anos e continuam ainda fumando, bebendo, fazendo isso e aquilo? A gente ama essas pessoas e a gente faz o máximo para que nós sejamos fonte de inspiração e influência. Nós não somos termômetro, nós somos termostato. Termômetro mede a temperatura, termostato estabelece a temperatura. Nós não somos termômetro, nós somos termostato. Amém? Aleluia. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, você tem uma cara de termostato mesmo, hein? Brincadeira, não precisa não. Gente, na nova, nós damos espaço para que as pessoas sejam autênticas. Agora, não confunda a autenticidade com falta de educação. Porque tem gente que pensa que a autenticidade é falar, olha, eu sou autêntico e eu falo mesmo. Não é por aí que a banda toca, viu? Porque se eu fosse para você, dizer para você o que eu penso realmente, você ia tomar um choque. Eu chego com educação para dizer, olha, você não vale nada, mas eu te amo. Você não presta, mas eu te amo. Deus, em nome de Jesus, quero que você saiba que você é muito querido e amado nessa igreja. Mas a minha vontade é pendurar uma corda no seu pescoço e te enforcar. Gente, nós fazemos questão que as pessoas que trabalham, que são voluntários na igreja, na nova igreja, que as nossas equipes tenham uma mentalidade de time, onde um valoriza e respeita o outro. Nem todo mundo num time é goleador, mas todo mundo trabalha para o time fazer gol. Não é isso? Então a gente valoriza uns aos outros. Quinta coisa, nós valorizamos senso de comunidade. Nós valorizamos senso de comunidade. Quando Deus disse que não é bom que o homem esteja só, isso não tem implicações apenas para o casamento, mas também tem implicação para os relacionamentos. O homem não pode viver, o ser humano não pode viver isolado. E agora, o que a gente quer cultivar na nova? Relacionamentos sadios. Relacionamentos sadios são relacionamentos onde existe sinceridade, honestidade, encorajamento mútuo, onde as pessoas podem ser amigas, sem restrição e sem medo de serem traídas, onde as pessoas podem abrir o seu coração com uma pessoa com quem ela formou uma amizade, sem medo de virar fofoca. Aleluia. A gente valoriza relacionamentos. Por isso, nós enfatizamos a questão de grupos de conexão, onde a gente pode formar bons relacionamentos.
Mas aí a gente tem um sexto valor: nós valorizamos família. Nós valorizamos família. Só nós 4, nós valorizamos família. Quando eu falo de família, eu estou falando de casamento sadio. Casamento sadio é fruto de ações intencionais, não é fruto do acaso. Você tem que parar com essa ilusão de busca de alma gêmea. Você quer encontrar alma gêmea? Vai no show do Fábio Júnior. Não existe alma gêmea. Alma gêmea, gente, buscar alma gêmea é a mesma coisa que você buscar o Santo Graal. Nem o Rei Arthur achou. Nem o Rei Arthur achou o Santo Graal. Não existe alma gêmea. Você precisa entender que casamento sadio é um casamento que é fruto de trato, cuidado. Você olha para um lindo jardim, você não acha que aquele lindo jardim está ali por acaso. Alguém colocou flores, alguém ajeitou flores vermelhas ao lado de flores amarelas, fez uma diagramação, colocou lá uma estrutura com cores separadas, com flores diferentes, mas se deixar o lindo jardim para lá, daqui a algum tempo aquilo vira um matagal. Ninguém deixa um jardim jogado achando, não, vai ficar lindo assim para o resto da vida. Não. Casamento é igual um jardim. Você tem que cuidar sempre. Quem são os homens casados aqui? Levanta a mão. Até porque é bom para as mulheres já verem quem são os homens solteiros. Peraí, os casados, levanta a mão bem alto. Levanta a mão bem alto. Meu irmão, você que levantou a sua mão, presta atenção, cuida desta mulher que é a sua mulher. Eu cuido da minha, você cuida da sua. Ok? Agora, presta atenção numa coisa, você tem que cultivar para essa coisa ficar boa e ter continuidade, tem que cuidar. Então, vira e mexe, você tem que pegar esta mulher e levá-la para passar férias em Cancún, em algum lugar do Caribe. Investe, gasta grana. Pastor, não está dando para ir para Cancún, vai para Rio das Ostras, mas vai para algum lugar. Pessoal de Rio das Ostras que acompanha a gente, amém, calma, tranquilidade, paz, tudo bem. Gente, você sabe onde é que eu passei a minha lua de mel? Cabo Frio. Não fui para Cancún, fui para Cabo Frio. E o pior, estava frio e chovendo. Por um lado foi ruim, por outro lado foi bom. Gente, famílias sadias estão se tornando uma raridade no mundo. Família sadia é uma coisa que está se tornando rara. Mas se você cultivar uma família sadia no seu lar, seus vizinhos vão ficar impactados. Seus vizinhos vão ficar... Sua família vai ficar impactada. Sétima coisa, nós valorizamos GCs, grupos de conexão. A gente valoriza grupos de conexão. Entenda bem o seguinte, GC na nova não é uma estratégia. GC na nova é um valor. GC na nova é um valor. Você pode até decidir não participar de um GC. Você não vai deixar de ser membro da nova por causa disso. Nós somos uma igreja com grupos de conexão. A gente não é exclusivo para grupos de conexão. Mas você pode permanecer. Mas é preciso que você saiba que você está perdendo uma grande oportunidade de pôr em prática o cristianismo genuíno. Você precisa entender isso. Por quê? Porque quais são as bases do relacionamento do homem, do ser humano com Deus? São 3. Primeira delas, a palavra. Leitura, estudo, meditação. Essa é a primeira fonte de comunhão com Deus. A segunda, oração. Oração é a segunda fonte, é a segunda base da nossa comunhão com Deus. Mas tem uma terceira, e a terceira é comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. E o fundamento bíblico é simples. Se você não ama ao seu irmão a quem você vê, como é que vai amar a Deus a quem você não vê? Isso é bíblico, está na Bíblia, Tiago fala sobre isso. Se você não ama seu irmão, nós servimos a Deus servindo pessoas. Amém, gente? No Antigo Testamento dava para você ser um sacerdote. Aliás, eu já estou anunciando que eu vou pregar uma série aqui sobre o sacerdócio dos cristãos. E eu vou usar muita base do Antigo Testamento, falando sobre o levirato, os levitas, que como é que alguém era classificado, como é que alguém era considerado apto para exercer o sacerdócio.
A gente vai ver o que impedia alguém de exercer o sacerdócio, quem podia ser sacerdote. Mas no Antigo Testamento, se você fosse um sacerdote, você podia tranquilamente não se relacionar com ninguém. Você só tinha que aprender como mata uma ovelha, como mata um boi, como mata um pombo. Acabou. Você só tinha que conhecer os rituais. Você tinha que saber acender o menorá, trocar o pão da mesa dos pães da propiciação, botar incenso no altar, mas você não precisava se relacionar com ninguém. Na nova aliança não tem um templo para a gente trocar pão, não tem templo para a gente ficar trocando incenso. Na nova aliança nós servimos a Deus servindo uns aos outros, servindo pessoas, amando pessoas. Eu amo amar pessoas, eu adoro estar em comunhão com pessoas, eu gosto de gente. Nós estamos em comunhão com pessoas. Se você não entende isso, você está desprezando um valor que nós queremos cultivar. E nós queremos que você aprenda a amar e se relacionar com as pessoas. E uma das ferramentas que a gente usa para isso é o grupo de conexão. Oitava coisa, nós valorizamos a visão apostólica. Nós somos uma igreja com uma visão apostólica. Isso não significa que eu estou dizendo isso para vocês, porque daqui a um mês eu estou preparando a igreja para eu ser ordenado apóstolo. Não é nada disso, não é nada disso. Eu não quero ser ordenado apóstolo, não estou visando isso, não estou pensando nisso, mas a nossa igreja é uma igreja com uma visão apostólica. Por quê? O que significa a palavra apóstolo? Apóstolo vem do grego apostolos. A gente não traduziu essa palavra, a gente transliterou do grego para o português. E apostolos literalmente significa alguém enviado com uma missão. E nós temos uma missão específica, diferente de outras igrejas que estão perto e longe de nós. Nós fomos chamados para levar à igreja do Senhor Jesus e ao mundo a palavra da fé e da graça. O evangelho da graça ministrado através da palavra da fé. São as duas grandes bases que a gente opera, aliás, que está suportada por uma superestrutura que é o amor ágape, e a gente tem essas duas colunas, graça e fé. A gente não pode abrir mão de uma para ficar com a outra. Nós precisamos das duas colunas para esse prédio ficar de pé. Graça, fé, suportados pelo amor de Deus. A gente precisa disso, é uma base da qual a gente não pode abrir mão. E por incrível que pareça, hoje em dia há uma dificuldade imensa das igrejas e pastores por aí afora compreenderem e entenderem como opera a graça, como opera a fé. E se fala um monte de besteira a respeito da graça, um monte de asneira a respeito da fé. Nós temos uma chamada específica, levar ao mundo a mensagem da fé e da graça. E isso é um ministério apostolar. Por que Jesus é chamado agora no livro de Hebreus de apóstolo da nossa fé? Porque ele trouxe uma mensagem específica. Ele trouxe uma mensagem específica, um novo tempo, uma nova aliança, o reino de Deus aqui e agora, através da fé e da graça. Então a gente precisa entender que essa é a nossa chamada, e isso começa na nossa casa, avança para o nosso bairro, alcança a nossa cidade, o nosso país e o mundo. Essa é a nossa chamada. Amém, gente? E é importante você entender o seguinte, é a partir da visão apostolar que a gente desenvolve a força evangelística. Quando você entende que você tem uma mensagem específica, que você não está aí para falar simplesmente de religiosidade, mas de uma coisa específica, graça, fé, ágape, o amor incondicional de Deus. Quando você leva essa mensagem para as pessoas do mundo e das igrejas, para elas é uma surpresa. Quer dizer que Deus não está interessado em me punir pelos meus pecados? Não, Deus já puniu os seus pecados em Jesus. Quantos? Todos, passados, presentes e futuros. Você leva uma mensagem de que uma vez você é salvo, essa salvação não vai ser desperdiçada ou perdida, porque Jesus disse, aquele que vier a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Você não pode perder salvação porque você não achou. Você foi achado. Você não achou coisa nenhuma. Você pensa isso, né? Achei Jesus, achou nada, você foi achado. Você foi encontrado, você foi tirado da lama do pecado. Ele te resgatou. Ele fez por você o que ninguém podia fazer. Você acha que agora ele vai te jogar fora? De jeito nenhum. Você vai encontrar por aí uma montoeira desses tais chamados crentes desviados. O que você faz? Você ministra na vida dela, dizendo,
Cara, Jesus te ama incondicionalmente. Há um lugar para você ser acolhido, há um lugar para você não ser julgado, há um lugar para você receber paz, amor, alegria, cura, restauração. Vem para a Nova. Vamos lá para você pelo menos ouvir a mensagem, depois você decide o que vai fazer da vida. Mas é preciso que as pessoas ouçam e entendam. O Deus do legalismo ficou para trás há muito tempo, quando Jesus foi à cruz do Calvário, e lá ele fez com que a lei caducasse. O fim da lei é Cristo, para justificação, salvação, restauração, cura, libertação de todo aquele que crê. Essa é a mensagem que a gente leva ao mundo. Essa é a mensagem que a gente leva para as outras igrejas. Infelizmente, muita gente acha que essa mensagem é falsa. Infelizmente, muita gente acha que essa mensagem é heresia, mas é justamente o oposto à graça, o oposto à fé, o oposto ao ágape, é que é a grande heresia que está sendo anunciada por aí, como se fosse a vontade de Deus. Nona coisa, nós valorizamos a chamada, o propósito de Deus para a vida de cada uma das pessoas que frequentam a Nova. Nós valorizamos o propósito de Deus para a sua vida. Você e eu fomos chamados para fazer diferença nessa vida. Você e eu não estamos no mundo a passeio. Nós fomos chamados para fazer diferença nessa vida, nesse mundo, e não apenas para ir vivendo da melhor maneira possível. Não, essa filosofia do deixa a vida me levar, não é de Deus. Nosso hino não é deixa a vida me levar, o nosso hino é Deus tem um propósito para mim. O que nós cantamos e declaramos é isso. Talvez o ministério de alguns seja a plataforma, seja o púlpito, seja o ministério, mas não é o de todos. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, do versículo 11 em diante, ele fala que Deus chama alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, mas são alguns. Nem todo mundo na igreja é chamado para ser pastor, mas todos nós temos um propósito. Talvez o seu propósito esteja na engenharia, talvez o seu propósito esteja na medicina, talvez o seu propósito esteja no comércio, talvez o seu propósito esteja nas artes, cantar, atuar, dançar, talvez o seu propósito esteja dentro do seu próprio lar. Uma dona de casa precisa ser valorizada. Deus tem propósito para donas de casa? Claro que tem. É uma missão nobilíssima, estar em casa, cuidar dos filhos e da casa. Tem nada de errado com isso. Você não tem obrigação nenhuma de ter que trabalhar fora. Você já está trabalhando pra caramba dentro. E as mulheres ainda que têm dupla jornada, que trabalham fora, ainda trabalham dentro. Meu Deus do céu. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém, gente? Então seja influência no lugar onde você está. Seja influência no lugar onde você trabalha. Sabe, em 10º lugar, nós valorizamos servitude. Nós valorizamos servitude. Por quê? Porque assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas Ele nunca se apresentou como rei, mas sempre como servo humilde, sempre como um servo amoroso. Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso espelho. A causa de Jesus é a nossa causa. Amém? Então, cada um de vocês aqui foi criado e chamado por Deus com um propósito. Cada um de vocês aqui, eu vou dizer isso para você aqui, cada um de vocês aqui, homens e mulheres, foram chamados para exercer liderança. Porque a Bíblia diz claramente que o povo de Deus foi chamado para ser cabeça e não cauda. Cada um de vocês foi chamado para exercer liderança. Liderar uma empresa, liderar uma igreja, liderar um ambiente qualquer de trabalho, liderar uma família, liderar a si mesmo. Mas cada um de nós aqui foi chamado para liderar. E o nosso propósito aqui é despertar o líder que há em você. Liderar não é mandar, liderar é influenciar. Então é preciso que a gente entenda que eu posso liderar até de boca fechada, sem falar nada, apenas com as minhas atitudes. Então seja uma influência onde quer que você esteja, onde quer que você ande. Lembre-se disso, Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Por mais tímido ou tímida que você seja, você pode levantar uma das suas mãos agora e declarar isso comigo? Deus me chamou para ser cabeça e não cauda, então eu posso liderar. Aleluia, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é bom demais.
Amém. Você pode permanecer sentado, a gente vai participar da ceia. Eu vou pedir apenas que você pegue aí o cálice. Se você por um acaso não recebeu, você pode levantar, obrigado. Você pode levantar uma das suas mãos e pedir para um dos nossos voluntários que estão passando aí pelos corredores. Eles vão levar até você a ceia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto as pessoas que estão sem o cálice estão recebendo, todos nós aqui, não importa de onde você veio, quem você seja, todos nós aqui somos convidados a participar da mesa do Senhor. Essa ceia não é da nova, é a ceia do Senhor. Eu quero lembrar você que quando Jesus instituiu essa ceia, Ele instituiu dizendo: façam isso em memória de mim. Para quem Ele disse isso? Para 12 discípulos que estavam reunidos com Ele na chamada última ceia, que eu costumo chamar de primeira ceia da Nova Aliança. Façam isso em minha memória. Estavam os 12, incluindo Judas. Estava lá, participou. Pedro queria trair Jesus, negar Jesus 3 vezes, estava lá. Eu sei que muita gente pensa que Pedro se converteu muito antes, mas eu quero que você entenda o seguinte: Pedro só nasceu de novo depois de João 20. Jesus ressuscitado aparece no meio dos discípulos. Depois da ressurreição, Ele aparece no meio dos discípulos e sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Naquele momento os discípulos nasceram de novo, porque onde o Espírito Santo entra, a velha natureza pecaminosa sai. Então naquele momento surgiu a igreja, naquele momento os discípulos nasceram de novo. Até então todos eles eram velhas criaturas, então eles participaram da ceia com Jesus ainda como velhas criaturas. Uau! Isso fere a mentalidade da religiosidade, porque segundo a religiosidade você só pode participar da ceia se você foi batizado, se você é casado de papel passado, se você, sei lá mais o que, já fez curso e sei lá o que. Aonde está isso na Bíblia? Está no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 2. A ceia é uma oportunidade de que cada um de nós aqui reconheça a obra de Cristo através de símbolos que representam o seu corpo e o seu sangue. É uma oportunidade de cada um de nós aqui ter um encontro transformador com a pessoa de Jesus Cristo. Então todos vocês são bem-vindos e convidados a participar. Amém, gente? Você pode, eu estou com esse cálice aqui, que é um cálice diferente, novo. Ele separa aqui, esse pedacinho onde tem o pão e o cálice, não sei se tem alguém. É porque o cálice que a gente usa normalmente não chegou ainda. Então a gente tinha aqui um backup de uns mais diferentes aí. Mas se você puder, você já pode abrir essa porção aqui, onde tem o pão. E não importa mais agora aonde esses elementos foram feitos, produzidos. Porque agora, mediante a oração, o apóstolo Paulo diz que tudo mediante oração é santificado. Então agora, a partir de agora, se isso aqui foi produzido por um bruxo, a partir de agora, representa para nós o corpo de Jesus e o seu sangue, o sangue da nova aliança. Então a gente dá graças. Você pode levantar sua voz e dar graças. Pai, nós te agradecemos. A gente te dá graças pelo corpo de Cristo, que foi ferido, maltratado, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós te damos graças por esse cálice que fala do sangue da nova aliança, o sangue derramado por Jesus a partir do Getsemane, quando ele suou gotas de sangue, o sangue derramado quando ele foi flagelado, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que nós agora tenhamos com o Pai, não mais um relacionamento religioso, mas um relacionamento familiar. Muito obrigado por se tornar agora o nosso Pai. Muito obrigado por nos tornar agora teus filhos. Muito obrigado por esse sacrifício. E nós declaramos aqui, ao comer desse pão, que desde a planta dos nossos pés até o topo da nossa cabeça, nós temos saúde plena, em nome de Jesus. E ao bebermos desse cálice, nós estamos declarando pela fé que somos plenamente perdoados. Amém. Você pode comer do pão. Coma declarando a sua cura. Coma declarando agora que pelas pisaduras do Senhor Jesus você foi sarado. Beba desse cálice agora. Beba declarando que você é um filho amado, que o sangue de Jesus te lavou e te libertou. Aleluia, você pode ficar de pé.
Aleluia. Enquanto você ouve essa música, eu quero que você levante as suas mãos e declare isso. É sem igual o seu amor, é sem igual o seu perdão, é sem igual a sua compaixão. Sem igual o seu perdão, Muito obrigado, Pai. sem igual o teu favor, compaixão. É sem igual o teu amor, sem igual o teu perdão, é sem igual o teu favor, tua compaixão. É sem igual o teu amor, é sem igual o teu perdão, é sem igual o teu favor, tua compaixão. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor incondicional, pela unção do teu Espírito sobre a nossa vida, nos dando condições de vivermos uma vida abençoada, vitoriosa. Muito obrigado por afastar de nós toda a influência demoníaca e colocar em nós o teu Santo Espírito. Muito obrigado pela tua palavra. Que essa semana seja uma semana ricamente abençoada para cada um daqueles que estão aqui debaixo do som da minha voz, presencialmente ou pela internet. E que no nome de Jesus, cada um de nós possa voltar aqui semana que vem, ou durante essa semana, com um testemunho de vida vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?